o pastor já apresentou, eu me chamo Juliana, meu esposo Antônio, e que vamos deixar para vocês hoje um pouquinho do meu testemunho, que acho que alguns vão se lembrar quando eu falar, porque eu passei por um momento muito difícil de depressão, e eu pedi socorro primeiro a Deus e conversei com Betânia. E ela juntou uns irmãos aí na igreja e começou a orar por mim. E Deus ouviu a oração. E eu quero ler aqui em Jeremias 1:5, que diz: Antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que nasceste, te consagrei, e te designei como profeta das nações. Irmãos, eu vou resumir só o início, assim, antes de chegar à depressão. Eu sou filhos de um casal que tinha 3 filhos. Hoje não tem mais, hoje tem 3, só que um agora é adotado. Minha mãe adotou tem alguns anos. Mas assim, quando começou foi quando meus pais tinham um casal de filhos e minha mãe foi fazer a ligação, e com 1 ano ela foi fazer a ligação e ela descobriu que estava grávida. E ela chegou para o meu pai e falou: olha, eu estou grávida, e aí? Meu pai falou: não, você dá um jeito, porque não dá certo, 3 filhos é demais, a gente já tem um casal, então não dá certo. Minha mãe ficou muito assim, sem saber o que fazer, foi em uma farmácia, e quando chegou lá, falou com o farmacêutico, que era amigo da família, disse que queria abortar, e ele falou assim: tá bom, você quer abortar, eu vou te ajudar. Aí ele passou para ela uma vitamina. Só que ela não sabia que era vitamina, ela achou que ia abortar. Ela foi para casa, tomou, esperou. E não deu certo. Não deu certo, aí ela pensou direitinho, conversou com meu pai disse: tá bom, deixa, vamos ficar. E aí, depois de um tempo, veio Juliana. Eu nasci, minha mãe disse que ficou apaixonada quando me viu a primeira vez. E eu cresci, assim, sendo muito amada pelos meus pais. Só que chegou um tempo, eu pequena, eu me lembro que eu via muitas minhas tias, porque como minha família é muito grande, toda tia que era mocinha ia para a casa da minha mãe, ajudava a criar a gente por um certo tempo, casava, chegava outra, casava e assim. Mãe ia casando todo mundo indo embora. E aí, eu sempre ouvia assim de alguma tia minha: você é o resto de parição. Vocês sabem o que é isso? Resto de parto. É o tacho da panela, é o resto do tacho. E aí eu fui conhecida assim. Aí ficava falando o tempo todo, né, que eu não era desejada. Menina, era só teu irmão e tua irmã, tu não era para ter vindo, não. E eu cresci ouvindo isso. Imagina uma criança. Uma criança cresceu ouvindo que não foi desejada, que a mãe amava mais o outro irmão e a irmã do que ela. Então, assim, o inimigo achou uma brecha nisso e começou a agir na minha vida. Eu fui crescendo, minhas tias todas eram evangélicas, e aí levava as minhas primas para a igreja, me levava também. Só que eu não gostava. Eu gostava de dançar. Eu não gostava de igreja. Eu ia porque tinha que ir. E ela ensaiava uns corinhos com minha irmã cantava lá na frente, ela achava lindo, e eu não queria saber disso. Eu fui crescendo assim. E chegou um tempo que eu não queria mais para a igreja, não queria ir mais. E aí comecei a ver no mundo outras coisas, outras experiências, e foi indo, e elas se chamavam de ovelha negra da família. Já mudou a palavra, não era mais resto de aparição, já era ovelha negra. Então eu cresci assim, muito revoltada, não achava que minha mãe me amava, achava até que eu era filha adotada. Pensei que a qualquer momento eu ia conhecer meu pai e minha mãe em algum lugar, que eles não eram meus pais. Eu procurava assim, alguma semelhança, e eu tenho muita semelhança com minha mãe, mas eu não via semelhança. Eu tenho manchas que é de minha mãe, e eu dizia: não, isso aqui não é não. O inimigo sempre usando uma estratégia nova da minha vida para me tirar do foco. E aí eu cresci assim, essa brecha aberta. Esse tempo todo tinha essa brecha aberta. E eu fui crescendo, e quando me converti, faz 15 anos que eu me converti, com pouco tempo de convertida, aconteceu uma situação na minha casa, e eu abri a boca. Já tinha brecha que minha mãe tinha dado de rejeição. Eu já vi sendo rejeitada. E aí, quando eu lancei essa palavra, eu já tinha me convertido. Porque quando você não se converte, e você faz tudo que o diabo quer, ele está ali, está bem, ele não faz nada com você. Você só vai entrando no buraco achando que está tudo ótimo.
E ele vai só induzindo você a fazer mais coisas. Ele não vai te matar a princípio. Ele vai querer lhe usar até você chegar ao final do túnel. E foi o que aconteceu comigo. E quando foi um ano e pouco que eu tinha me convertido, eu abri minha boca e falei que eu queria morrer. Lembra que eu já tinha não sei se é sentença, uma brecha, uma sentença de morte no ventre da minha mãe. E aí, quando foi eu me converti um ano, eu falei que eu queria morrer. E aí, realmente, eu fui dormir. No meu quarto dormia minha avó, minha irmã e eu. E quando eu apaguei a luz, que eu deitei na minha cama, o inimigo ele veio com toda a fúria para me matar. Eu gritei na hora. Quando eu gritei, minha avó levantou, começou a orar no quarto, e minha irmã. Uma crise de pânico horrível. Eu pensei que eu ia morrer naquela hora. Uma coisa assim, horrível mesmo começou. E daí foi só piorando. Eu não dormia mais só, eu não saía sozinha. Quando eu ia para o colégio, eu pensava que um carro ia passar e ia me matar, que alguém ia me matar no meio da rua. Eu fiquei numa crise de pânico horrível. Horrível, horrível. Assim, passei anos, uns 10 anos assim. Terminei o colégio, não fiz faculdade, não fiz nada, porque eu tinha medo. Tudo eu tinha medo, era assim, eu estou aqui na frente hoje, mas eu sou um pouco tímida. Eu sou muito tímida. Mas Deus tá trabalhando isso em mim. E então eu não fiz faculdade, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo. Tudo me causava medo. E eu busquei ajuda, só que, assim, algumas pessoas me ajudaram, só que não... Assim, oravam por mim, conversavam alguma coisa, mas não era o suficiente. Porque quando eu ia para casa dormir, era tormenta para mim. Eu lutava sozinha. E orava muito a Deus. Pedia muito socorro a Deus, mas eu acho que eu estava tão assim, desesperada que eu procurava outros meios para poder suprir, para poder esquecer um pouco. E aí, passou o tempo, eu voltei para a igreja, estava na igreja já, eu casei a gente casou, e aí eu fui escondendo de Antônio, eu falava para ele. Quando tinha crise forte, eu falava para ele, eu estou legal, eu estou assim, estou com depressão e tal, e ele, vamos orar. Eu orava, passava um pouquinho e eu conseguia respirar fundo. E depois de um ano vinha de novo, meses vinha de novo, e começou a ser constante. Quando o Malu nasceu, foi a pior fase. Quando o Malu nasceu, eu, assim, acho que foi assim, eu falei, não aguento mais, porque parece que eu ia surtar. Vinha uma crise tão grande assim, em mim que eu ficava como se eu fosse enlouquecer a qualquer momento. E é uma crise, assim, é uma coisa assim que eu nem ouvi alguém falar. Porque não era só a depressão, a tristeza, aquela angústia que eu sentia. Era uma crise de pânico, uma loucura. Assim, sabe, de você vê na rua aí o pessoal louco, falando besteira assim, eu achei que eu ia ficar assim. Porque eu já orava tanto, buscava tanto a Deus e nada acontecia. E eu, desesperada, aí quando o Malu nasceu, eu falei com Betânia, e ela, não, vamos levantar os irmãos na igreja e vamos orar, e tem uma irmã que vai lhe ajudar, que é Cida, a irmã Cida, psicóloga. Ela me ajudou muito, ela conversou comigo, me falou como eu devia fazer, apesar da distância, ela me ajudou. E aí começamos essa batalha. E aí, realmente, Deus veio assim com a misericórdia dele, e eu fechei as brechas. Eu orei, assim, já tinha orado várias vezes, mas eu tive um momento assim que eu entreguei a Deus assim, que eu fechei as brechas da morte na minha vida, que eu não queria mais saber daquilo. E outras brechas que você, apesar de estar na igreja, ser crente, você acaba abrindo. Você acha que não é nada. Não, é só um pecadinho, é só uma besteirinha, mas você está ali e está com a brecha aberta. E o inimigo só quer uma brecha aberta para ti na vida da gente. A gente tem que sair tapando tudo, tudo. Até o mínimo detalhe que você acha assim, isso aqui não, é besteira. Mas vai orar, pergunta a Deus se isso é besteira mesmo, se é da sua cabeça ou se realmente é a brecha que você está dando ao inimigo, para ele agir na sua vida. Então foi isso. Eu fechei todas as brechas e comecei a buscar a Deus assim, intensamente, com muita força mesmo. Me entreguei, reconheci realmente, recebi a paternidade de Deus, porque até então eu orava a Deus assim, parece que ele estava, eu aqui, ele lá não sei aonde, lá no céu, não sei. E hoje não, eu oro hoje, eu sinto que ele está aqui comigo, eu sinto a presença dele, eu sinto o amor dele, porque a princípio eu não tinha amor de mãe, porque minha mãe, ela não recebeu amor. Minha mãe, ela vem da família com muito problema, muitos irmãos, e ela não sabia dar amor. E com o tempo eu fui descobrir isso, porque ela não fazia carinho, porque ela não me abraçava. Quando eu ia beijar e abraçar, ela falava, mami, sai daqui. Era assim que ela fazia comigo. Só que eu não via que ela fazia também com meus irmãos. Eu achei que o problema era só meu, era só porque eu tinha isso na minha cabeça. Então eu comecei a alimentar as coisas. E aí eu busquei ajuda a Deus, orei muito, me entreguei assim totalmente a Deus, porque de 15 anos eu vivia assim. Vinha para o escudo domingo, entrava, fazia, cantava, fazia uma coisa e ia embora. Mas eu não tinha um encontro com Deus.
não tinha encontro com Deus. E quando Deus realmente teve um encontro comigo, que eu me abri, que eu fui sincero com Ele, porque muitas vezes a gente fala com Deus assim, como se Deus fosse assim, uma pessoa assim, formal, né? Ô Senhor, Todo-Poderoso, você não tem aquela intimidade com Deus, com seu Pai. E eu não conhecia essa intimidade. Então eu busquei a Deus essa intimidade, e aí Ele se revelou a mim. Eu estava sozinha em casa, desesperada, e comecei a orar, e aí Ele veio, me visitou, e realmente, assim, depois daquele dia, tudo começou a mudar. E foi logo depois que nós começamos a conhecer a Jocum. E essa parte ele vai falar, porque senão ele fala nada. Amém. O tempo não nos espera. A paz, queridos. Eu sou o Antônio, irmão da Betânia. Aqui está do Rogério, da Verbênia. Verbênia, ó, paulista, Verbênia. Somos lá da Bahia, lá da terrinha quente. E agora a gente está numa terra bem gelada. Buenos Aires é gelado. Irmãos, todo esse processo que Juliana contou da vida dela, a partir do nosso casamento, até só piorou. Porque eu vou resumir bastante, não vou pegar lá do início, vou pegar da segunda parte, da segunda chance que o Senhor me deu. E nesse período, quando nós casamos, foi um momento que nós nos distanciamos do Senhor. Nós íamos à igreja esporadicamente, a gente passou a não orar mais, passou a não ler mais a Bíblia. Eu comecei a escutar outro evangelho diferente do evangelho de Cristo. Eu busquei um evangelho segundo o que eu queria e segundo o que era o meu pensamento. E eu comecei a influenciar ela nesse sentido também. E passamos a distanciar do Senhor. Não distanciar porque a gente deixou de ir para a igreja, mas distanciar literalmente do Senhor. Porque muitas vezes você fala que ir à igreja não há necessidade, mas há uma necessidade. Não porque a igreja é um lugar especial, é um lugar santíssimo, mas porque é um lugar de comunhão, e onde nós nos relacionamos com as pessoas, e onde Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração. E por isso nós devemos nos distanciar, porque quando você passa a achar que pode andar sozinho, deixou de ser cristianismo. Você nunca poderá andar sozinho. Disse Deus isso, não é bom que o homem esteja só. Jesus nunca andou só, ele só ficava sós com o Pai. Então, a gente foi distanciando do Senhor, e passou-se o tempo, eu passei a me tornar um homem muito capitalista. Eu saí da função de vendedor de uma loja para uma outra empresa como gerente, e isso começou a abrir minha mente para um outro lado, muito capital, muito querer ganhar dinheiro, muito querer ter, e nunca compartilhar. E dessa loja, passou-se 2 anos, me mudei para uma outra loja, e nessa loja, veio a grande promoção que, para nós, no primeiro impacto, primeiro momento, foi o grande milagre de Deus na nossa vida. Mas a gente não sabia que ali estava sendo o grande abismo. Por isso eu digo, muitas vezes você acha que é uma porta que Deus está abrindo. Talvez não é. Talvez é simplesmente um abismo que você está se enfiando nele. E ali comecei. A promoção veio, eu me tornei supervisor de loja. Eu me tornei supervisor de 9 lojas de uma empresa lá no Nordeste, lá na nossa região. E só pensava em dinheiro, e foi o tempo que eu passei a viajar muito. E foi no tempo que a Malu nasceu. E foi o tempo que a Juliana, a depressão que já acompanhava há 15 anos. E que muitas vezes ela me falava, a gente orava, eu ficava preocupado, mas 2 dias depois ela estava muito bem, sorrindo, alegre, louvando. Então eu pensava, está tudo certo, está tudo bem. Mas na verdade não estava. E aí o que é que aconteceu? Eu passei a pensar só no dinheiro. E aí viajava bastante, de segunda a sábado. Eu viajava na segunda, voltava para casa no sábado. E nesse período o Malu nasceu, estava com mais ou menos 5 meses, e Juliana começou a ter umas crises profundas de depressão. E nessa depressão que pegou ela e jogou ao chão, a ponto da loucura, literalmente, ela não falou, mas eu vou falar para vocês, a ponto de deixar ela
próximo exatamente da loucura. Eu fiquei desesperado porque eu não sabia lidar com aquela situação. Nunca tinha visto, não tem histórico na nossa família, graças a Deus. Na nossa família não tem esse histórico. Eu nunca tive presenciei ele assim tão de perto algo, e aconteceu dentro da minha casa. E em uma dessas viagens eu tive status, então eu passei a ganhar um pouquinho. Para nossa realidade lá, para vocês aqui é pouco, ganhar R$4.000 é pouco, mas para nossa realidade lá é muito dinheiro. Uma cidade pequena, interior, quem ganha R$4.000 é muito dinheiro. Naquele tempo ainda, um pouquinho atrás. Sim. E ali de fazer outras coisas, dava um pouquinho mais do que os R$4.000. E ali foi. E aí eu passei a viajar, como eu posso dizer? Deu branco? Não, é porque eu estou tentando encontrar a palavra, irmão. Mulheres a cercar, o desejo porque você chega nas outras cidades, visitando as lojas, então dizem que eu sou bonito. Então vem aquela coisa, e o assédio, enfim. E passou-se aquilo. Eu nunca traí minha esposa, eu nunca traí ela, mas muitas coisas veio à minha mente, muitos desejos veio à minha mente. Eu não traí fisicamente, mas eu traí minha esposa na cabeça, na mente, no desejo. Isso eu fui adúltero. Foi assim que Jesus disse: se tu pensa, tu já adulterou. Então a gente tem que ter muito cuidado. Homens, tenham muito cuidado. E as mulheres também. Tenham muito cuidado com o que pensam. E a partir daí começou a vir um abismo muito grande. E nessa depressão, eu vou resumir porque eu estou olhando para o tempo ali, esse relógio na minha frente. Eu estou olhando para o tempo. E durante essa depressão, Juliana começou a me ligar enquanto eu viajava e dizer que estava muito mal. Muito mal. A ponto de eu chegar para ela assim: mas você quer que eu faça o quê? Você quer que eu deixe o meu trabalho? A gente vai comer o quê? Como é que eu vou te sustentar? Eu não tenho nada para fazer, eu não tenho outra coisa em mente. Eu só sei fazer isso. Minha vida toda eu fui vendedor e daí passei a ser gerente de loja e supervisor, irmão. Continua sendo vendedor. É assim. E aí a gente discutindo sobre isso e eu não notava o quanto ela estava mal. Até que ela, quando entrou nessa profunda depressão, não me falou. E aí ela ligou para minha irmã, conversou com minha mãe. Minha irmã juntou com outras irmãs lá da igreja dela. Aqui, Betânia, ela juntou com outras irmãs aqui e fizeram campanha de oração. E nessa campanha de oração não era só para a cura dela, era também por minha vida. Era por minha vida, elas oravam. Porque em meio à depressão, a minha esposa, ela disse não a todos os meus pensamentos que eu joguei na mente dela, que eu joguei no coração dela. Toda a minha ideia de evangelho que eu tinha jogado para ela, nesse dia, ela passou a dizer não e começou a orar pelo verdadeiro evangelho, o qual nós já tínhamos servido. E ela passou a orar e clamar ao Senhor por minha vida. Até que um dia, antes que eu esqueça, um detalhe muito importante, e que isso vai magoando, por isso nós temos cuidado com o que nós falamos. Um dia ela chegou para mim e falou assim: eu tenho saudade do marido com o qual eu me casei. A vontade que me deu de dizer para ela foi assim: e por quê? Então, vai-se embora. Mas eu não falei não. A vontade deu foi essa. Mas eu não falei não. E aí, quando ela me perguntou assim, me deu essa palavra, eu falei: que homem é que você casou e você tem saudade? Aí ela, o homem que orava, o homem que se comprometia com o Senhor, que participava das coisas do Senhor. E eu virei para ela e disse assim: esse homem que você tanto deseja, ele morreu e nunca mais você vai ver. Eu tinha nojo, irmão. Eu tinha nojo de crente, eu passei a ter nojo de pastor, eu passei a ter nojo de igreja. Eu virei uma pessoa horrível. Horrível, na verdade, é essa. E, enfim, passamos essas lutas todas e ela se levantou para orar por mim, porque ela sabia quem eu era. Ela sabia a pessoa que eu tinha me tornado. Eu não só mais pensava em dinheiro, mas também praticamente abandonei a fé. Eu só não atraí porque eu tinha um compromisso. Isso vem de caráter. Eu tinha falado para ela quando nos casamos: no dia que eu não quiser mais casar com você, eu sou homem suficiente para te dizer que eu não te quero mais, mas eu nunca vou te trair.
E eu quero que você faça a mesma coisa comigo. Então eu levava isso. E toda vez que eu pensava, era o Espírito Santo de Deus que trazia isso no meu coração. E eu lembrava, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. E, enfim. E aí passou eu não sabia. Até aqui um certo dia eu estava voltando para casa já. Eu já estava voltando para casa. De carro, já estava próximo a Jacobina, nossa cidade. E ali, eu ouvindo um louvor, eu estava ouvindo louvor. E eu estava ouvindo um louvor. E aí, de uma forma tão tremenda, Deus me tomou naquele carro. Eu fazia muita loucura, eu corria muito. Eu andava num Unozinho a 160 por hora, ele parecia que ia despedaçar. Que era o carro da empresa, e eu forçava ele. E aí eu vinha correndo, vinha querendo chegar logo em casa, estava cansado. E aí Deus me tomou de uma maneira assim, irmão, que eu comecei a chorar, eu não sabia por que eu estava chorando. E eu comecei a chorar, eu comecei a chorar. E a única palavra que vinha no meu coração assim, eu pensei, Deus me perdoa. Deus me perdoa, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu praticamente parei o carro porque eu não conseguia mais dirigir. E aí parei um pouquinho, depois eu respirei, acelerei e fui para casa. Aí eu acelerei mais. Quando chego em casa, a primeira coisa que eu entrei, quando eu entrei em casa, eu fui até ela estava assim, quando ela me recebeu assim, eu acho que ela viu meu rosto meio estranho. E aí quando eu cheguei até ela, que eu abracei e comecei a pedir perdão a ela. E comecei a pedir perdão e comecei a confessar pecado. E começamos a nos abraçar, ela chorava muito, glorificando o nome de Deus, do Senhor, porque o que ela estava orando, ela estava vendo acontecer. E aí foi um tempo muito glorioso, nos perdoamos, oramos, e aí ela confessou tudo que estava acontecendo com ela, na depressão profunda que estava, até então eu não sabia, eu não tinha percebido, até isso eu estava cego para não ver, e aí ela confessou tudo, que foi um tempo maravilhoso. E ela chegou para mim e disse, eu não sei, eu não estou conseguindo ficar só, não estou conseguindo lidar com os meninos. Malu depende muito de mim, é de colo, e Arthur, tu sabe que Arthur tem muita energia e eu não consigo controlar. Arthur tem muita energia. E aí eu não consigo controlar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, isso foi em julho. Eu falei, vamos esperar até o final do ano, porque aí eu trabalho até o final do ano na empresa que eu estou. E a gente paga todos os débitos que a gente tem. E aí no final do ano vamos ver o que é que a gente vai fazer. E aí eu vou tentar. Então tá bom. Aí isso foi no domingo. Quando foi na segunda eu viajei. Aí eu viajei, estava em Feira de Santana. Acho que vocês já ouviram falar de Feira de Santana. E lá na Bahia. Aí eu estava em Feira de Santana, em uma das lojas. E ela me liga. Ela falou, nego, eu estou em pânico. Não consigo ficar sozinha. E eu não sei o que você vai fazer, mas eu não posso ficar sozinha. Eu não aguento levar essa carga sozinha. Eu falei, não aguenta? Ela, não aguento. Tá certo, já sei o que eu tenho que fazer. E em seguida, quando eu desliguei o telefone com ela, liguei para o meu coordenador e falei, Pedro, eu estou me desligando da empresa. E aí ele falou, você tá maluco? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa aí na loja? O que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. A loja está bem, está tudo bem. Eu preciso me desligar porque eu preciso cuidar da minha família. Minha esposa está doente e ela depende de mim. E minha família está se perdendo. E ele, não, tire férias, você está de cabeça quente. Eu falei, não estou de cabeça quente. Eu sei o que eu quero. É isso que Deus quer para a minha vida e eu vou cuidar da minha família. E tu vai fazer o quê? Eu falei, não sei o que eu vou fazer. Eu só sei que eu tenho que sair. E eu preciso sair da empresa agora. Por que eu tomei essa decisão? Porque eu precisava cuidar da minha esposa e porque a vida, o Senhor já tinha me incomodado, que a vida que eu estava levando, eu não poderia se achegar a Ele se eu continuasse com aquela mesma vida. E aí assim se foi. Mas antes de acontecer isso, que eu me esqueci, teve um dia que ela não contou e eu vou contar agora, o que me deu um estalo, irmão, para eu tomar essa decisão que eu tomei, que eu falei agora, de largar tudo, largar a empresa, foi porque um dia eu cheguei. A gente já tinha conversado, um dia eu cheguei em casa. Estavam os pais dela e os meninos na sala. E quando eu cheguei, ela estava na sala. Aí ela saiu, foi pro quarto e demorou. Pensei que tinha ido buscar alguma coisa. E aí demorou, eu conversando com os pais dela, a gente lá na sala, e demorou e nada. Eu falei, cadê Juliana? Não sei, acho que saiu. Aí quando eu vou no nosso quarto, tá ela lá deitada, todo mundo dentro de casa. E tá lá ela deitada, assim, encolhida assim, entre um guarda-roupa e a parede, chorando em prantos, com medo, com pânico. E aí naquele dia eu vi uma situação, eu falei, minha esposa vai enlouquecer. Ela vai ficar louca.
E quando ela, por isso que quando ela me falou disso, que ela não conseguia ficar só, eu não pensei duas vezes. Eu vou sair da empresa, abandonei a empresa. Depois disso, não tínhamos o que fazer. A gente entrou, eu me comprometi a ela que não ia trabalhar mais para viajar. E a gente passamos 6 meses vendendo roupa usada na feira. A gente comprava, aqui em São Paulo tem uns negócios que vende roupa usada. E a gente comprou uns negócios e vendia roupa usada na feira lá. Passou 6 meses, eu entrei numa outra loja. Depois fui vender carro. E aí, nesse período de vender carro, foi onde Deus realmente fez o tratamento pior na minha vida. Porque foi onde caiu todo homem capitalista, todo ego, todo egoísmo. Caiu aí, porque eu passei a ser vendedor novamente, mas nem tanto por isso. Mas por causa da situação, que eu tinha que sair da minha casa para o meu trabalho, era distante, e o salário era pouco, o dinheiro não era o suficiente para pegar a condução. E eu precisava ir para um lugar do nosso bairro, que todo mundo conhece, todo mundo conhecia a gente, e onde chama o ponto chama Ponto dos Lisos. Sabe o que é isso? Ponto dos Lisos. Sabe o que é liso? É quem não tem dinheiro. Liso mesmo. E aí o primeiro dia de trabalho que eu desci, a descida era uma ladeirinha assim para chegar no ponto. E quando eu desci, irmãos, eu te digo, eu tinha muita vergonha, não era pouca. As pessoas passavam, eu ficava com vontade de fazer assim, ó, porque todos me conheciam, e aí veio aquela coisa. Eu era gerente, eu era supervisor, tinha carro, eu tinha vendido carro, tinha vendido tudo, porque a gente teve que pagar alguns débitos e mesmo assim não conseguimos pagar, porque a gente vivia uma vida de status e queria ter, então comprava um bocado de coisa à prestação. E a gente ficou endividado. Enfim, isso é uma outra história, não dá para contar tudo agora. E aí eu fui o primeiro dia. Eu falei, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que tu está me fazendo passar por isso? E eu fui, e passou-se 6 meses. Eu andando de carona para o trabalho. Até que um dia eu compreendi, em um culto desse de missões, mais ou menos parecido com esse, exatamente, só que com o foco da igreja perseguida também. Em um culto desse de missões, Deus falou profundamente ao nosso coração que nós tínhamos um chamado. Falou com ela, falou comigo no particular. E depois nós conversando sobre do que Deus tinha falado comigo e ela conversando do que Deus tinha compartilhado com ela, foi a mesma coisa do que a gente precisava fazer. E aí durante esse chamado, ok, tudo bem, nós somos chamados, e agora? O que vamos fazer? Deus tinha sido categórico dizendo que nós íamos sair da nossa cidade, mas não sabia que ia fora do país. A princípio eu achava que ia ser para outra cidade. Como eu tinha uma tendência de querer morar em Curitiba, eu falei, vamos para Curitiba. E programamos ir para Curitiba. E não deu nada, começamos a procurar casa, trabalho, enfim. Eu estava ainda com a mente muito natural, procurando trabalho, tudo, eu não tinha entendido exatamente o chamado. Mas durante todo esse processo, no emprego que eu estava de vendedor, que era uma concessionária de carro, veio a grande proposta da minha vida. Um supervisor, também crente, de um outro grupo lá de lojas de móveis eletrodomésticos, me manda uma mensagem dizendo que tinha visto meu currículo, alguém tinha dado meu currículo a ele, e ele queria conversar comigo. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí fui ouvir ele. E aí ele falou que estava precisando de uma pessoa, de um gerente para uma loja, mas que essa loja ainda estava em construção, mas que queria me contratar independente de eu ficar já gerenciando a loja, não, mas para ficar no grupo. E aí ele chegou para mim e disse assim, Antônio, eu vi teu currículo, não tem um salário para você. E eu queria que você colocasse o valor que você quer e eu vou pagar. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, irmão, tu tem certeza? Ele, o valor que você quiser, eu vou pagar. Lógico, aí ele falou, lógico com a nossa realidade, mas o piso de salário dele, eu já conhecia mais ou menos o piso de salário deles, era muito maior do que o que eu ganhava na outra empresa que eu tinha abandonado tudo. E eu poderia colocar o meu preço. Eu falei, irmão, eu vou para casa, eu vou conversar com minha esposa, eu não sei se é isso que eu quero, Deus tem falado algumas coisas comigo e tal. Expliquei mais ou menos a ele, tá tranquilo, amanhã você me dá uma resposta. Aí fui, conversei com Juliana, não sei, eu não perguntei isso a ela, estou perguntando agora, não sei se encheu os olhinhos dela, mas o meu encheu.
Porque quando veio essa proposta, eu falei, uau, com tanto débito para pagar. Eu falei, agora eu resolvo minha vida. Só que aí o Espírito Santo falou comigo, não foi isso para que eu te chamei. Não é isso que eu quero para a sua vida. E aí eu tive que ligar para ele e falei, Gertônio, eu te agradeço muito pela oportunidade e pela confiança, mas Deus tem um chamado para mim para outra coisa. E não é mais com loja. E ele falou, não, Antônio, Deus abençoe sua vida, tranquilo, é uma pena não ter você e tal. Conversamos e continuamos. E aí começamos a orar para ouvir Deus naquilo que Ele queria para nós, como era esse chamado para a gente entender. E passamos a orar, passamos orando mais ou menos 1 ano, orando sobre isso. E até que um dia, aí entrou Curitiba, até que a gente estava programando tudo para Curitiba, e aí o Senhor em 1 semana chegou e falou para nós. Porque eu tenho um casal, a gente tem um casal de amigos, uma família também, que foi para a Argentina, e que fez essa escola que a gente está fazendo, e que está na Jocum também. E ele comentava muita coisa comigo sobre o que acontecia lá e me dizia o conteúdo, que era muito bom e tal. E aí, a gente orando, ele falou para mim assim, irmão, um dia ele falou para mim, prepara o espanhol porque tu vai vir para cá. Eu falei, cai fora, você é coisa para tu. Eu não quero isso não, vou ficar aqui no Brasil mesmo, minha terrinha. Aí ele, não, você vai vir para cá. Mas ore a Deus que Deus vai te dar a palavra. E começamos a orar, e Deus nos deu a palavra. Está lá em Gênesis, Êxodo. Eu não vou ler não para não tomar tempo. Está lá em Êxodo, quando Deus fala para Abraão e pede a Abraão para sair da sua parentela. E num outro texto, Deus me deu os 2 textos. E no outro texto, onde Deus pede o Isaac de Abraão. E aí Deus falou, eu tô te pedindo o teu Isaac. Eu te pedi teu Isaac, você me deu. Que foi a sua vida. Você largou tudo porque você entendeu o que era ser um chefe de família e você entendeu o que eu estava te chamando. E agora eu estou te enviando para uma terra que você não conhece. E aí eu, falando com ele, ele veio aqui no Brasil e aí resolvemos ir para a Argentina. Isso tudo aconteceu em 1 semana. Deus mudou toda a situação. E resolvemos ir na Argentina. E hoje estamos lá fazendo esse período de missões, uma escola de missões que tem sido uma bênção enriquecedor para nossas vidas. Onde para ir para lá, eu tinha esquecido disso. Para ir para lá a gente vendeu tudo que tínhamos. Eu tinha voltado a comprar um carro porque eu estava alugando o carro e aí vendemos tudo que tinha, do carro a uma colher. A gente vendeu tudo. Só não vendemos a casa. A casa hoje está alugada lá e a única coisa que a gente não vendeu foi a casa. Mas o resto a gente vendeu tudo. Para os nossos amigos, para os nossos pastores, foi um pouco chocante. Para a nossa família, para a família dela, foi um pouco chocante. Então, choqueou todo mundo. Mas Deus tinha nos dado uma palavra. E a gente segurou nessa palavra. Foi um processo difícil, irmão, porque agora para a gente vender tudo não foi difícil, porque a gente já estava se desligando de tudo. A gente já não tinha um coração nas coisas. Mas até então, até chegar a esse coração de não ter o coração nas coisas, foi muito doloroso para mim, principalmente para mim, porque eu me tornei muito materialista. E aí vendemos tudo e fomos para a Argentina, ter esse tempo lá, onde Deus tem nos sustentado, onde Deus tem nos dado, feito tantos milagres na nossa vida. Um dos milagres que eu gosto de contar muito, que ele é muito simples, e por isso me encanta, porque eu gosto da simplicidade. A gente mora lá na base e nós comemos a comida, quando a gente vai fazer a escola, a gente paga tudo, estadia, alimentação e tudo. Mas as crianças gostam, principalmente a Malu, os dois na verdade, gostam muito de leite com Nescau. E quando eu levo eles para a escola, é a única coisa que eles tomam, leite com Nescau. E faltou leite. E faltou dinheiro. E aí faltou dinheiro. E aí Juliana falou, o que é que a gente vai dar para eles? Eu falei, não tem. Vai ter que comer o que a gente come. E Juliana falou, nego, mas de manhã ele só come isso, não tem como a gente ir na base? Não tem, porque a gente mora numa casa um pouco afastada da base. E eu falei, não tem. E aí oramos, e um dia, 2 dias depois, 3 dias depois mais ou menos, a gente está na base, e uma irmã de lá da base, uma obreira, chegou e chamou o Arthur, e Arthur me chamou. Ela chegou, irmão, teus filhos gostam de leite? Eu falei, gosto, irmã.
Porque eu recebi uns leites aqui e eu queria dar esses aqui para você. Aí eu glorifiquei a Deus demais, irmão. Eu gosto de contar. Tem outros tantos que Deus tem feito com a gente lá, mas eu gosto de contar isso porque Deus se preocupa com o leite do seu filho. Deus, ele cuida do leite daquilo que você necessita. O mínimo que você necessita, que você pode muitas vezes estar dizendo assim, eu vou incomodar Deus com isso? Ele quer que você não incomode, ele quer que você transmita a ele, porque ele quer ser um Deus relacional com você. Talvez você possa estar até se perguntando o que é que tem a ver missões com esse testemunho. Tem tudo a ver, querido. Tem tudo a ver, porque tudo que nós fizemos foi por causa de um chamado. Foi por causa de um amor que Deus colocou em nosso coração, que nós não nos importamos até mesmo com os nossos familiares, com o que eles pensavam, com o que eles iam dizer, porque a gente tinha convicção, temos convicção daquilo que o Senhor nos chamou. E para que o Senhor nos chamou? Então, esse testemunho que a gente está dando, eu resumi ele bastante. Se um dia a gente tiver oportunidade, pastor, a gente pode contar. E se os irmãos, assim que a gente for se relacionando, a gente vai contando mais outros detalhes que se passou na nossa vida. Na verdade, a nossa história dá um livro. É muita coisa. E essa história nossa, tudo se iniciou porque Deus tinha um propósito. Pegou uma família totalmente desestruturada, afastada do caminho do Senhor, para colocar hoje aqui nesse púlpito, para falar para vocês o amor que Deus tem no coração dele, quer derramar, na verdade já derramou no coração de vocês. Só falta cada um de vocês agarrar, porque a palavra de Deus diz que esse amor já foi derramado, mas muitas vezes nós não tomamos posse dele. E Deus quer te dizer nessa noite que Ele quer te ouvir, Ele quer te escutar. Os mínimos detalhes que você tem, a pequena coisa que você acha que não tem relevância, mas Ele se preocupa com o que você pensa, Ele se preocupa com o que você quer, Ele se preocupa. E se for algo que você está pedindo que não é da vontade de Deus, Ele vai te dizer, esse não, meu filho, isso aqui vai te matar. Não vou te dar isso. Cuidado, querido, para não cair no mesmo perigo que eu caí. Muitas vezes, irmãos, a gente cai numa cilada de Satanás. Muitas vezes, por tudo dar certo na nossa vida, tudo dá certo, mas você não ora. Você não está buscando, você não é aquele homem ou aquela mulher cheia de Deus. Você sabe que você não é. Mas tudo dá certo que eu toco, tudo que eu faço dá certo. O que é que a gente pensa? Deus está comigo, Deus está me abençoando, Deus está fazendo isso acontecer. Cuidado, querido. Talvez não é Deus que está fazendo. E se você está dessa forma como eu estava, eu não orava mais e tudo meu dava certo, eu comecei a ganhar dinheiro, tudo dava certo, não era Deus que estava abrindo aquela porta para mim. Não era Deus, Ele estava tentando me falar. Na verdade, Ele me falou e eu não quis escutar. Por causa disso, eu quebrei muita, eu machuquei muito a minha mãe. Eu machuquei muito a minha mãe porque ela vinha falar do jeito dela, que a gente já conhece, né? Do jeito dela. Mas eu machucava ela com as minhas palavras. Eu era muito duro. Eu me tornei uma pessoa horrível. Desprezível, na verdade. Eu era... Não que eu seja bom hoje, tá, irmãos? Porque eu não sou bom. Bom só é Deus. Bom só é Deus. Aquele que realmente se importa com nós.